seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Olha, meus amigos, é bom entrar assim, louvando a Deus, com o espírito em pé, coração preparado, porque o nosso Deus, diz a Bíblia, que não só nega bem nenhum aos que o temem. Se você passar a temer Deus, a Ele, aprendendo o que você tem que fazer e fazendo, quando se trata de qualquer bênção, é só começar orando. Muitas vezes é na hora, outras vezes você vai preparando o seu coração, que você não está assim disposto a crer completamente que Ele vai lhe dar essa bênção. Por incrível que pareça, acontece às vezes com qualquer pessoa. Aí você vai se preparando e na hora que você vai ver, chegou o momento, você ora e aquela porta se abre para você, ou alguma porta se fecha, porque você quer que ela se feche, mas a pessoa está lhe provocando qualquer coisa. Aí você ora, fala com Deus, tem uma conversa com Ele e Ele abençoa. Hoje eu tenho certeza que Ele quer abençoar você. Nós vamos sair daqui de cabeça erguida, confiando no Senhor e tomando posse da bênção. Vamos ver agora o que aconteceu de manhã aqui, porque aconteceram muitas bênçãos depois da oração. E se Deus fez de manhã, por que Ele não faz de tarde? Por que Ele não faz de noite? Faz qualquer hora. Quem veio de manhã teve essa oportunidade. Maestro, por favor. Quando eu colocava o sapato e até andava, aí doía do lado do pé. E agora não está doendo? E agora não está doendo nada. Como é que você estava andando? Deus. Como é que você estava andando? Eu andava assim, né? Assim, meio assim, ó. Como por dentro, né, do pé. Eu andava como se sentisse dor do lado, né? Do pé. Aí andava meio assim. E agora estou andando normal. Estava com queimação nos pés por causa da fascite plantar e a dor de esporão, né? Estava queimando demais e eu não estava conseguindo pôr o pé no chão direito. E agora saiu a dor, em nome de Jesus. Mostra no corredor você botando o pé no chão, você não colocava o pé no chão direito. Eu andava assim, mancando um pouquinho, pouca coisa, mas a dor era intensa. Mas no agora? pé direito. Agora, normal, ó. Pisando, glória a Deus. Em nome de Jesus. E agora, ó, tô sem dor nenhuma, pra glória de Deus, né? Eu estava com muita dor na coluna, com a coluna travada. E agora eu tô curada em nome de Jesus. Como é que estava travada a coluna? Explica. Com muita dor. Agora você pode mexer daí, não está sentindo mais. Senta. Quando você sentava, sentia a dor. Eu não conseguia quase nem sentar, deitar. Essa noite eu quase nem dormi. Agora levanta. Vamos lá. Senta de novo. Levanta com a coluna destravada, dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meu pé direito, no calcanhar, bem assim no centro do calcanhar, nesse osso, uma dor insuportável, que até quando eu me punha de pé não tinha como apoiar o pé, era assim, só na ponta dos dedos. Mostra como é que você estava o pé, assim. Então eu tinha que andar assim na ponta só nos dedos, e aí conforme eu ia andando, aquilo eu, ia colocando, andava, mas com muita dor. Cheguei aqui com essa dor, estava orando com essa dor, agora conforme eu movimento o pé, sabe, vai assim aliviando, e eu creio que em nome de Jesus agora, ela já dá uma foi. caminhada. Amém. Dá uma caminhada rápida aí. Isso. Olha, no que eu andava doía, já não está doendo mais, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Minha mão, ela não fechava e ela tá fechando agora. Quanto tempo que não fechava? Já tem quase um ano já. Quase um ano, pessoal, olha que coisa bonita. Ela ficava aberta assim, eu não conseguia fechar ela toda, e agora tá fechando, direitinho. Que bonito, hein? Eu estava com um problema na coluna, travada. E eu vim na van e eu não aguentava de dor.
Agora, graças a Deus, eu posso virar assim. Não fazia isso? Eu não podia puxar o fôlego, que doía tudo. Que coisa, até na respiração sentia. Até na respiração eu sentia dor. E agora nada? Agora não. Eu estava sentindo muita dor no braço. Eu tinha feito uma ultrassom e tinha dado bucite. Eu não estava conseguindo levantar o braço assim para pentear o cabelo, nem para fazer movimento nenhum. E agora passou, não estou sentindo mais dor nenhuma. Uma dor muito forte do pé da nuca, do pescoço, e irradiava para o ombro muito forte, muitas horas de viagem. Eu cheguei com muita dor na igreja e passou no louvor. Eu estava com o nervo ciático, estava doendo. Aí pisava, estava doendo assim. Mas com a pisa aí não está sentindo mais? Não estou sentindo. Tava com dor no pé, eu tava pisando assim do lado, de tanta dor que eu tava. Olha. E aí depois do louvor agora, eu tô pisando normal. Então como é que você tá mandando com o pé do lado? Assim, pisando torta. Vai lá, havia uma mulherzinha torta. É só o pezinho torto. Assim eu tava pisando assim. Entendi. Né? Agora? Meio de lado, agora eu tô pisando assim normal. Olha que bonito. E vamos aplaudir o Senhor. Oi, irmãos, eu comecei hoje um estudo sobre João capítulo 12. Ali se inicia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E o Lázaro havia morrido. E Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Então, quando Jesus volta aí àquela casa, está escrito aqui no versículo, Evangelho de João capítulo 12, o versículo que nós vamos conversar agora, o 6. O Judas Iscariotes, quando viu Maria pegar um bálsamo chamado nardo, unguento, uma libra de unguento, uma libra é quase meio quilo, e de muito preço, que é de valor alto, ungiu os pés de Jesus, está no versículo 3, e enxugou-lhe com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então, dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E a Bíblia revela uma coisa dele, que depois traiu Jesus, que ele era ladrão. Ladrão de Jesus. Vê se pode uma coisa dessa. Como é que uma pessoa que rouba 1 centavo de Jesus, vamos dizer, da igreja, ou rouba uma quantia maior, pensa que vai passar a eternidade no céu? Não vai. Ele entrou, não tem, pode ser que alguém o acuse, não, mas aqui não, mas Jesus é a verdade, conhece tudo. Quer dizer, a Bíblia diz que nós existimos nele, somos nele e nos movemos nele. Quer dizer, tudo isso. Na hora que você faz uma coisa errada, você está fazendo em Jesus. E ele batia o dinheiro, ele enfiava a mão e pegava para ele. Jesus sabia, devia estar deixando ele se arrepender, mas o homem não queria se arrepender. E depois ainda foi trair Jesus ainda. Aí disse assim, ele não disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, é o versículo 6, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, que estava perto já. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os me tendes. Então é muito importante essa parte, porque muitas vezes você não dá atenção que Deus está lhe falando pela palavra. E Ele está lhe abrindo os olhos, está lhe mostrando coisas que poderiam acontecer com você e queriam destruí-lo. E que provavelmente você não está preparado. Não são muitas pessoas que vão entrar no céu. Não porque Jesus não queira, é porque elas não se preparam como deveriam. Não levam a coisa a sério. Vamos dizer que nesse momento aqui, voltasse a Jesus. Você tem certeza que você entraria, missionário? Eu vou pedir a ele na hora, e se não der tempo, e for no piscar de olhos, como ele diz, não vai dar tempo. Aí você vai passar a eternidade toda no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse lago de fogo e enxofre é um abismo sem fundo. Quem cai nunca para de cair, daqui a trilhões de anos estará caindo, nunca voltará à superfície. E quem vai para o paraíso nunca sairá de lá, vai ficar com Jesus pela eternidade toda, no mundo da perfeição. Olha que prejuízo tremendo.
Aí ele disse aqui, quer dizer, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então nós precisamos saber que nós temos que tê-lo conosco, mas nem sempre a gente está preparado. Agora, matéria nova. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Quando a pessoa recebe uma bênção dessa, porque ele estava sepultado há 4 dias, já em plena, vamos dizer assim, corrupção, se destruindo completamente. 4 dias depois, ninguém aguenta ficar perto de um defunto. Passar de 24 horas, se não der ali remédio para poder segurar, você pode ter certeza que o fedor é bastante. Era 4 dias. Jesus chegou na porta do túmulo e gritou: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu, envoltos em faixas, e Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Aí a notícia se espalhou, o pessoal, todo mundo queria. E havia muita gente de judeus que soube que ele, Jesus, estava ali. E foram. Não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. E os príncipes dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Queriam matar Jesus e agora ia matar o homem que Jesus ressuscitou. Não conseguiriam. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Essas determinações não vão prosperar. Se Deus disse e diz na palavra que o número dos seus dias Ele cumprirá, não tenha medo de algum mal que surge em você, não. Vai a Deus e começa a orar, faça o que é certo, e em seguida você vai ver que aquilo vai se dissolver e vai embora. Aí diz aqui a palavra de Deus: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Iam ver Lázaro, e Lázaro contando como é que se morre, como é que ele voltou para o corpo e tal, aquela história. Aí eles começaram a crer em Jesus. Então agora eles tinham 2 para matar, Jesus e Lázaro. Jesus teria que morrer por nós, e isso ele morreu realmente. Mas o resto não, o resto vamos dizer que é brincadeira. Davi, eu estou vendo você aí, vem cá louvar a Deus. Davi foi comigo nas campanhas na América Latina, pessoal. E nós estivemos em vários países. Foi Colômbia, foi Equador, foi Peru e depois Argentina. O que você achou daquelas campanhas? Você vê que coisa maravilhosa, pastor. O povo de Deus, ouvindo o show da fé, fora do Brasil, com a fome de Deus. Parecia que nós estávamos aqui em São Paulo ministrando com uma alegria e com o coração aberto. E muitas maravilhas já aconteceram. E Jesus operou bastante. E hoje o que você vai cantar? Vamos falar sobre isso, sobre nós sermos o templo do Senhor. O templo não pode ficar vazio, o templo precisa ser preenchido. Elias, antes de pedir o fogo de Deus, teve que reparar o templo. Então hoje a gente vai falar que nós somos o templo do Senhor. E tudo que nós somos é por causa da graça dele. E é de graça. E o que você receber também é de graça. E então receba tudo que você precisar. Vamos aplaudir a Jesus? Olha assim, ó. Por sua graça sou salvo e por meio da fé Deus me protege, me ergue, me deixa de pé. Preparado para as boas obras, apartado de toda a discórdia,
lavrado pelo seu sustento, ajustado o preço como um templo do Senhor. Creio nele que Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Não há nada impossível que esse Deus não tenha como resolver. Não há nada impossível que esse Deus não vá vencer com seu poder. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Um aplauso para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Davi. E nós vamos agora a um outro estudo que nós estamos aqui fazendo e não vai dar tempo de eu queria colocar um pouquinho do Peru. Daci, põe aí do que aconteceu no Peru. Hoje é muita reportagem e em seguida vem a oração depois, por favor. É muito bom ver tantas pessoas comparecendo às reuniões dessa maratona de fé. O povo peruano está cada vez mais firme em Cristo. Em Lima, a ministração da palavra feita pelo missionário R.R. Soares levou direcionamento aos que estavam presentes. Nós outros vimos de Adão e Eva. Nós viemos de Adão e Eva. Nós já nascemos caminhando para o inferno, o lago de fogo e enxofre. Você não precisa adulterar, roubar, matar, tirar a vida de alguém para ir para o inferno. Lá é o nosso destino. Por isso a gente tem que pregar o evangelho, a boa notícia. A pessoa aprende, se converte e passa a ser uma pessoa de Deus. Não há enfermidade que resista ao poder da oração. Firmes na fé, esses irmãos agora podem levantar os braços e agradecer a Jesus. Doutor, há mais de uma semana que eu não podia levantar o meu braço direito e agora, graças a Deus, eu consegui levantar e ele está muito bem. Levante os dois. Os levanto. Glória a Deus, que lindo, Graças que lindo. a Deus. Obrigado, Jesus. Há uma semana tive um tombo muito feio na rua, na pista. Foi tão feio que não consegui me levantar. E agora? 2 enfermeiros me levantaram e tinha uma dor terrível neste braço, que eu não conseguia levantá-lo. E agora? Aconteceu um milagre, olhe. Este é um verdadeiro milagre. Levante os dois. O Dr. Soares é um milagre. Levante os dois. Os dois. Melhor ainda. Glória a Deus. Veja aqui. E não foi só os braços que foram curados. Olhem a quantidade de caroços que sumiram. Já faz um tempo que tenho um mal-estar no seio esquerdo. Já faz muito tempo, muitos anos. Muitos anos. E para dormir é muito incômodo. E quando eu mexia, eu ficava nervosa porque não me parecia normal. E fazia mamografia e nunca saiu nada, nunca acusou nada. E agora? Agora já não tenho nada, não sinto incômodo. Glória a Deus. Eu vim com muita dor nas minhas extremidades e muito desconforto no meu seio esquerdo e meu estômago está muito inchado. Há uma semana que estou assim e também tenho dores nos ossos. E no momento que o Senhor estava orando, quando eu coloquei a mão no coração... Saiu agora? Saiu. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu tinha uma dor na coluna e não posso ficar de pé. Trabalho de segurança e não posso ficar muito tempo de pé. Agora, sinto que a dor desapareceu. Amém. Desapareceu. Estou sofrendo de dores na parte de trás das costas, que há 15 dias que não tinha sossego.
E também estou tomando medicamentos antidepressivos e quando vinha pra cá, falei que não queria tomar mais os remédios e a dor das costas passou. Passou tudo. Sim, passou. E agora me senti um pouco mais calma. Amém. Amém. Não Glória a tomar o Deus. medicamento. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por estar à frente dessa obra tão bonita que é levar o Evangelho por todo o mundo. Muito bem, nós estamos fazendo 2 estudos, o inicial e esse agora, mas só que esse é de Romanos, começando no capítulo 8. O que diz aqui? Um assunto que todo mundo precisa ter, porque a gente às vezes não se sente digno para receber a bênção de Deus. Mas quando e onde eu vou buscar essa dignidade? Quando você entender o que Jesus fez por você. Eu estava falando lá no Peru, e eu disse que ninguém precisa matar, roubar para ir para o inferno. Por causa do pecado de Adão, nós já nascemos separados de Deus e caminhando para a perdição eterna. Aí nós ouvindo o Evangelho, por isso temos de pregar o Evangelho a toda criatura, e com sabedoria, não para brigar, empurrar, para goela abaixo, não. Falar com sabedoria, às vezes conversando, você espera um momento quando a pessoa mostra que ela tem uma necessidade, você fala, isso aí Deus supre. Está escrito assim na Bíblia Sagrada. Por isso você tem que sempre estar na igreja aprendendo para você ser um bom obreiro de Jesus. Aí a pessoa então ouve, se converte, muda de direção, está indo para o abismo, vira e volta a caminhar com Deus, que era quando Adão fazia antes de pecar. Aí aqui diz o seguinte, para você entender como é fácil. Portanto, agora, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação mais, mas você tem que estar em Cristo Jesus. Mas só está em Cristo Jesus? Não, ainda falta mais um detalhe. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos um ser de 3 partes. Somos um Espírito criado à imagem e semelhança de Deus. Essa nossa parte, ela é eterna, nunca vai ser destruída. O Espírito é do mesmo material de Deus. Deus é Espírito, nós somos Espírito. Tirou-se um pouco dele, tirou e deu para Adão e Eva e foi passando de um para o outro e assim vai se multiplicando as pessoas e o mundo enchendo essas pessoas. Tomara que todo mundo fosse salvo, para que todo mundo pudesse ir para o paraíso e passar toda a eternidade no mundo da perfeição e aí aprenderia muitas coisas que hoje você nem pensa que existe, mas que existem e que vai ser bênção para nós. Nenhuma condenação por estar em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você depois que aceita Jesus, você tem que aprender a andar segundo aquilo que o Espírito Santo mostra na Escritura. A Escritura não é um livro comum. Qualquer livro comum não tem as lições que ela nos dá. Ela foi escrita há quase 1.900 anos atrás, terminou, um pouquinho mais, e começou há 3.600 anos. 40 pessoas foram usadas para escrever. Aqui tem tudo a respeito do nosso dia a dia, é só prestar atenção que o Pai já colocou. Deus não tem que falar nada novo para você, só tem que avivar para você o que está escrito aqui. E por que não há condenação? Versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então tem a lei do pecado, que resulta em morte, separação de Deus para toda a eternidade. Mas quem ouve o Evangelho e crê, ele é livrado, ele está livre, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele está ali pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, livre de quê? Da lei do pecado e da morte. Então, se você é uma pessoa de Deus, você vai ficar liberto com essa explicação. Deixa eu falar para você, conta-se que no século passado, lá no início, havia uma epidemia de peste bubônica na África do Sul. E quem pegava aquilo ali era morte na certa. Muitos poucos escapavam. E a Inglaterra, que dominava lá, mandou um navio que ficou em alto mar. E os marinheiros iam de bote para lá para poder fazer alguma coisa.
E chegando lá, descobriram que havia um cidadão, acho que ele era americano, se não me engano, e que era pastor, e estava ajudando o povo. E quando eles chegaram, ficaram assim abismados, porque não tinha nem luva. Ele pegava aqueles doentes moribundos na hora, fazia higiene deles, lavava o rosto e tudo aquilo ali, fazia toda a higiene deles, dava o banho, e com a mão assim, colocava lá, ele estava ajudando. E um oficial médico disse, você não tem medo de pegar esse negócio? Eu fiz, não, eu vou te mostrar uma coisa, esse aqui acabou de morrer. Pega do nariz dele alguma secreção ali e põe no microscópio, estava cheio de bichinho. Pega mais, põe na minha mão. Eu vou pôr a mão no microscópio. Mas o que é isso? Os bichinhos começavam a morrer. Ele disse assim, só no microscópio que aparecia, a lei do Espírito de vida de Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre, eu posso ajudar os outros. Não, isso é com você. Nós estamos com todo esse aparato aqui que a gente não quer pegar, mas eu não vou pegar. Eu estou tratando deles há dias, estou fazendo isso aqui como uma caridade. E Deus está me usando e me abençoando. Meu irmãozinho, nós temos que crescer esse ponto de estar bem com Deus para enfrentar qualquer adversidade, como teve a Covid aí que matou tanta gente, e não sofrer coisa alguma. Ou isso aqui é verdade, ou então a Bíblia é mentirosa. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É isso que Deus quer que você saiba. Cada dia eu vou dar mais um pouquinho para você. Nós vamos agora à novela da vida real, que conta a história de uma moça que, coitada, era empregada aqui, dali, mas trabalhou, não conseguia nada. E ela queria ter a empresa dela. E um dia ela conseguiu e montou. Vamos ver essa história direitinho? Pode ser essa mesma coisa que está acontecendo com você. Maestro, por favor. A minha vida financeira, uma turbulência. Nesse período, eu trabalhava num shopping e vendia como sacoleira. Eu trabalhei mais de 15 anos. Nesse meio intervalo, arrombaram a mala do carro da gente e levaram toda a minha mercadoria. E eu fiquei numa situação financeira muito difícil. E decidi que não queria mais ficar como sacoleira, porque eu fiquei com muito medo. Aí resolvi abrir uma loja. Ela pediu demissão no shopping, para poder seguir o sonho dela, né? E abrimos a loja de roupa, em 2012. Ela ficou em média uns 3 anos com a loja. E foi aí que eu entrei num buraco de novo. Porque fiquei com muito cliente me devendo. Estava ficando insuportável, uma bola de neve. Só dívida. A gente resolveu fechar. Mas eu continuava servindo ao Senhor, porque se não fosse isso, eu creio que eu tinha enlouquecido. Cheguei na igreja e falei com minha pastora. Ela, filha, você já pensou que o que você quer pode ser o sonho que Deus tem para a sua vida, mas que você está no foco diferente? Você já pensou nisso? Eu não estou dizendo que não é o seu sonho ou que não é o seu projeto, ou o projeto que Deus tem para você, mas no momento está da maneira errada. Eu comecei a ter um ensinamento diferenciado de vida financeira. A gente sempre buscando em Deus a orientação, né? Para o que fazer. Nesse meio termo, minha filha, ela é design de sobrancelhas. Na loja de uma amiga, estava precisando de uma design. Aí ela falou comigo, disse, manhã eu vou. Nisso, também precisava de uma pessoa para o caixa na outra loja. Eu fui trabalhar nessa loja. E Deus, ele me levou para essa loja, na qual eu aprendi muito. É uma loja de cosmético. Consegui me levantar, me erguer. Só que sempre tentando voltar para trabalhar para si mesmo. Eu não me sentia preenchida, é como se me faltasse algo. Em março de 2019, Cícera participou do culto das mulheres que vencem e ali Deus começou a direcioná-la profissionalmente. A minha pastora fez uma dinâmica, que era a dinâmica de um espelho. Você olhar no espelho e dizer qual o seu sonho. Aí ela pegou no meu ombro e disse, filha, o seu sonho, qual é o seu sonho? Eu olhei no espelho e aquilo me deu um estalo. Mas meu sonho era ter uma loja de roupa. Mas, de repente, quando ela me perguntou isso, aquele sonho ficou tão apagado, tão sem significativo para mim, que eu fui para casa e fiquei pensando. Eu comecei a sonhar com um salão de beleza. Eu comecei a sonhar com nome. Eu comecei a sonhar com cores. E eu ficava me perguntando, aí eu fui orar. Digo, Deus, como é que o Senhor me leva para sonhar por isso? Pensar no salão se eu não sei nem ligar um secador?
Poucos dias depois, a palavra falou ao coração de Cícera e ela aceitou o plano de Deus. Fui para o culto, palavra de Pedro, aonde Pedro pescou a noite toda, jogou a rede e Pedro não pescou nada. Jesus disse para ele, volta e joga a rede de novo. E Jesus me dizia assim, filha, tu jogou a rede há tanto tempo no mesmo mar, o barco é o mesmo, a tripulação é a mesma. Só joga a rede do outro lado, filha, porque a direção que eu tô te dando é a mesma. Tu só tem que olhar um pouquinho pro outro lado, jogar a rede. E aí eu me lancei. Aí eu sentei meus filhos, meu marido disse o que eu ia fazer. Aí, como? Ele disse, quem começa a boa obra, né? É fiel para terminar. Então, se Deus está mostrando, então dá certo, sim, com certeza. Então, Deus usou pessoas para que esse milagre acontecesse. A gente alugou o ponto, comprou tudo o que precisava. Cícera se capacitou profissionalmente e no dia 27 de agosto de 2020, o Salão de Beleza Duartes foi inaugurado. A cada cliente que chegava, como você conheceu? Não, eu passei ali, vi, gostei. Nós fornecemos tudo da área de cabelo, fazemos limpeza de pele, fazemos spa dos pés, temos a parte de depilação, a gente faz tudo da parte de unha e temos a neodesigns. Eu vejo o sorriso no olho dela de gratidão. Nós temos uma cartela de cliente muito boa, né? A gente vê a provisão de Deus todo dia, porque sempre tem cliente novo. Deus nunca nos abandona. Se a gente persistir, Ele está ali para nos ensinar dia a dia o que fazer e como fazer. Muitas vezes você está num foco tão grande, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E quando na realidade não é o plano de Deus para a sua vida, é o seu plano. Temos que estar sensível para ouvir a voz do Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. É só você crer. Eu acho que tem muita gente aqui que está precisando mudar o lado que joga a tarrafa lá. Tá jogando sempre no mesmo lado, é isso aqui. Acho que Deus está falando com muitas pessoas aqui. A gente tem que tomar uma decisão no Senhor. Ele abriu a porta, você vai porque a bênção será certa. Nós vamos agora falar sobre os patrocinadores do programa. E aqui tem várias pessoas que estão sendo chamadas para poder ajudar. Lembrando a vocês que nesses dias nós vamos precisar muito da sua ajuda, começando o mês novo, porque até o dia 18 serão pagamentos terríveis. Dia 5, então, são os aluguéis das igrejas, pagamento dos que trabalham para a gente. É muita coisa, pessoal. E hoje, olhando assim, não tem jeito, tem. Até hoje não faltou, não vai faltar. E se Deus está lhe chamando, venha. Se não está, não venha. O patrocinador é algo que nós não insistimos com ninguém, porque a pessoa tem que sentir o chamado. Uma pode dizer assim, mas eu não tenho condições. Mas segunda carta aos Coríntios 9, versículo 10 diz, é Ele que dá a semente ao que semeia. Se chamou você para semeador, Ele vai colocar na sua mão. E depois vai dar o pão para você comer. Depois vai multiplicar a sua sementeira e vai aumentar os frutos da sua justiça, que são as respostas às suas orações. Vamos ver agora as missões nossas. O que está acontecendo pelo mundo afora, maestro, em nome de Jesus? Quando temos um encontro legítimo com Deus, nossos olhos e coração são abertos. E assim encontramos o verdadeiro amor que só há em Cristo Jesus. Amor este que o irmão Franklin encontrou. Olá a todos, me chamo Franklin e sou da República dos Camarões. E gostaria de compartilhar o meu testemunho, porque eu amo muito a Jesus Cristo. Antes eu vivia muito afastado de Deus, sem alegria verdadeira. Eu era muito instável, fazendo tudo o que eu queria, indo e saindo da igreja, sem me firmar. Gastava o meu dinheiro em jogos e mesmo sabendo da existência de Deus, eu ainda não o tinha aceitado como meu único e suficiente Salvador. Eu era atacado por espíritos malignos e não sabia o que fazer. E eu ainda não sabia orar. Até que um dia, fui com a minha mãe à capital e lá me firmei em uma igreja e me batizei. Hoje eu tenho orgulho de dizer que prego a palavra no meu bairro e até em outros lugares. Sou um homem de oração e acompanho o Evangelho através das suas pregações. Que Deus abençoe a sua igreja, Dr. Soares, e também toda a sua equipe. Cumprir o chamado que nos foi dado é ter a alegria de contribuir com o agir do Espírito Santo por toda a terra.
Foi muito linda a minha chamada. Minha chamada foi há 23 anos atrás. Eu vi o missionário na televisão e aquilo me tocou. Eu falei, eu vou conhecer esse homem. Aí eu fui lá na igreja do Tatuapé. Aí ele tá pregando. Quando eu vi, eu tava com o papel do patrocínio. E glória a Deus, faz 23 anos, nunca passou um mês que eu viesse a faltar com o compromisso, muitas bênçãos recebidas. Por quê? Porque o patrocínio, para mim, é um tijolinho que eu jogo lá fora. Eu sei que cada alma que o missionário ganhar lá fora, eu faço parte desta alma. Eu prosperei bastante, aumentei bastante o patrocínio. A própria palavra de Deus fala, né, que a seara é grande, os ceifeiros é pouco. Deus está chamando, Deus está chamando. A gente tem que obedecer. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou pedir os obreiros para levar a inscrição e essa cartela para quem ainda não tem, pode pegar, que é grátis. E se você que é chamado, preenche os dados aqui e aqui nas costas coloque seu pedido de oração. O mesmo pedido deve ser colocado aqui. Essa fica com você, este volta para nós, para a gente poder orar. Essa madrugada eu estava orando por vocês, clamando a Deus para abençoar vocês que são patrocinadores. E nós precisamos desse entrosamento porque não podemos deixar o programa acabar de forma alguma. Nós estamos evangelizando milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. E todo dia tem testemunhos bonitos que nós encontramos. Então faça isso, depois devolve isso aqui em nome de Cristo. E enquanto eles vão se inscrevendo, deixa eu falar para quem está em casa, como é que eu faço para ajudar missionário? Olha, esse QR Code aqui explica tudo para você. Aqui está debaixo da minha mão e estou dando um tapinha nele. Pega o seu celular, põe no modo foto para tirar uma foto, não tire, vai passar uma linha amarela, você bate, vai abrir 5 informações. Primeiro é como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você anota o nome do banco, o nome da agência, o nome da conta, está bem explicado aí. Vá e deposite ou faça uma transferência direta. Você também pode utilizar a lotérica. Diga para o caixa, eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio, que é 3091 2065, repetindo, 3091 2065. Ou você pode fazer um Pix, aqui está o QR Code do Pix aqui. Mas assim, enquanto eles vão fazendo, me dá a primeira pergunta para eu ajudar alguém que precisa de uma resposta. Missionário, como me reconciliar com Deus? Fácil, você que abandonou o caminho, pega a Bíblia, procura, que você encontrou uma palavra que fez bem ao seu coração, dobre o joelho e fala, Deus, eu estou desviada, eu preciso voltar, eu tenho que chegar diante de Ti agora. E aí você conversa com Ele, tudo que você puder. Quanto mais você falar com Deus, mais você vai conseguir dele em nome de Jesus. Segunda pergunta agora. Missionário, como ganhar uma pessoa depressiva para Jesus? Olha, a pessoa depressiva, a pessoa com câncer, a pessoa que está em pecado feio, ela ganha do mesmo jeito. Você pede uma palavra de Deus para dar para ela. Às vezes nós queremos insistir com a pessoa, mas você tem que vir para a igreja. Não é bem assim, não. Você vai conversando, aí vem aquela palavra no seu coração, você entrega. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça toda a rocha. Daqui a pouquinho aquele endurecimento que havia ali cai por terra e essa pessoa na hora pode aceitar Jesus junto com você ali na sua presença, ou ela pode começar a buscar a Deus e Deus vai mudar a vida dela todinha. Que muda, e que vai usar você, vai, se você quiser. Agora, você tem que fazer a sua parte, e principalmente se consagrando, para que nenhum mal lhe suceda, praga nenhuma chegue à sua tenda. Porque a pior coisa que tem para uma pessoa é abandonar o caminho de Deus. Agora nós vamos abrir o coração, maestro. Missionário. Descobri que vou precisar passar por uma cirurgia para retirar pedras na vesícula. E para piorar, todo exame que faço aparece algum problema de saúde. Sinto que nunca consigo ficar realmente bem. O que posso fazer para me libertar dessas enfermidades que vivem me atingindo? Eu acho que a senhora tem que buscar mais um conhecimento de Deus.
porque aí a sua fé vai dizer o que você deve fazer. Quando a gente só começa, não vamos longe. Mas quando a gente começa e persevera falando com Deus, como adulto mesmo, você pode ser até uma mocinha, fala com uma pessoa já madura na vida. Eu quero te encontrar, quero servir a ti, fala comigo. Daqui um pouquinho você vai entrar numa fase que só abrir a Bíblia e você já começa a chorar de alegria, porque a palavra virá ao seu coração e você vai ser abençoada. Esse final de semana eu vou estar aqui em São Paulo. No sábado, 9, 14 e 18, e no domingo, 7, 9 e 11. Aí eu vou para Belo Horizonte. Alô, Belo Horizonte? Eu vou estar domingo agora com vocês aí, dia 6, na Avenida dos Andradas, 1005, em frente ao Parque Municipal. E na segunda-feira eu vou estar 9 horas da manhã, serão 2 reuniões. Aí eu irei para Salvador. Alô, Salvador? Às 19 horas eu estarei no CCBA, ali no Centro da Cultura Cristã da Bahia, Rua Doutor Augusto Lopes, 262. Vai ser festa bonita ali. Você venha para poder participar conosco. E na terça-feira, dia 8, eu vou estar 9 e 14 horas em reunião muito abençoada. Agora, vocês que são da nossa família em Salvador, venham que eu tenho notícia boa para dar para vocês, você vai chorar de alegria, mas eu estou guardando esse segredinho para entregar vocês ali nessas 3 reuniões. Segunda, dia 7, 19 horas, terça, dia 8, 9 e 14. E Deus aí vai fazer uma obra tremenda em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora, pessoal, um testemunho da nossa TV, que eu já quero entrar orando com a pessoal, por favor. Quem não tem a nossa TV está perdendo muita coisa, porque a gente aprende muito. A nossa TV é uma bênção, porque é um culto que a gente tem dentro de casa. Eu vou na igreja e quando eu chego da igreja, estou ligando a minha TV, ficando na frente da TV assistindo. É uma bênção de Deus, porque a gente está sempre assistindo a palavra. Qualquer hora da madrugada, se eu me acordo, eu ligo a TV. Estou assistindo, escutando, orando junto. Dá um hino, eu estou ali cantando e junto com os missionários. Eu sempre. É uma bênção que eu tenho dentro da minha casa, é a nossa TV. Nossa TV tem 60 canais, 11 são evangélicos. Tem o Show da Fé do dia, repete 24 vezes, você não perder nenhum dia. Tem um Show da Fé de 20 e tantos anos, tudo misturado. Você vai ver o missionário nas mais diversas fases da minha vida, com as mesmas mensagens que Deus está me dando hoje, dando naquela época, e vendo Deus abençoar. Então faça isso em nome de Jesus. Agora vamos ficar de pé, que eu tenho que orar com vocês. Pastor Jaime está chegando, nós dois vamos orar agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós entramos diante de Ti agora para tomar posse da bênção. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, Pai. O mal que está nessa pessoa não vai aguentar o fogo do nome de Jesus, que descerá do céu para queimar toda obra maligna agora. Essa senhora que tem pedras na vesícula, nós agora determinamos que todas as pedras sejam removidas do corpo dela, removidas para nunca mais existirem ali, e que ela fique curada de outros problemas de saúde também. Nós agora enfrentamos os demônios que causam as doenças, as perturbações, e dizemos: o espírito imundo, você vai sair agora. Nós não estamos pedindo, estamos ordenando. É agora, meu irmão, concentra a sua fé que vai sair. Você vai chegar comigo agora diante do trono de Deus, comigo e com o pastor Jaime. Então diga assim: em nome de Jesus. Mais outra vez, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus.
Sai todo mal! Em o nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz e digo: mal saia, vai embora. Vem nessa fé, meu irmão, vem agora. Não há condenação para você, você está em Cristo e em Cristo você pode exigir: mal saia, vai embora agora. Esse vírus que entrou, ou essa virose, você anda sempre com esse nariz correndo. Exige agora que essa infecção bacteriana, essa infecção viral, ela caia por terra agora. Esse mal que está no sistema imunológico, oh meu Deus, visita essa pessoa agora, que foi diagnosticado um câncer, a metástase do câncer, a família está apavorada, o câncer nós te amaldiçoamos para assumir, isso é poder do nome de Jesus, não importa o seu credo, importa é o nome de Jesus agora, lute agora, isso, levante a sua voz e diga: câncer, sai do meu corpo, fuma do meu corpo, em nome de Jesus Cristo, nós mandamos agora, é só neste nome, não tem outro nome, é no nome de Jesus que eu digo: surdez, vai embora, toda depressão, toda ansiedade, toda inquietação na alma, toda perturbação na alma, toda agitação na alma, essa depressão vai embora, esse medo vai embora, esse conflito nos pensamentos, é um peso no corpo, é um mal-estar, uma coisa estranha, uma coisa maligna, uma coisa mandada por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, sai, vai embora, em nome de Jesus. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares, estou de volta aqui nessa noite, abençoada terça-feira, para anunciar que amanhã, quarta-feira, primeira quarta do mês, as pessoas que receberão o azeite e o óleo de Israel. É a bênção de Abraão dentro da sua casa. Vem, é oração forte, levando a família para o altar de Deus. As pessoas vão receber, entenda bem, esse impresso para colocarem o nome dos familiares e vão estar de plantão o dia todo, Deus abençoando, Deus mostrando a grandeza do seu amor. Vai ser demais essa quarta-feira, tá bom? Primeira quarta do mês. Ouça um testemunho a respeito da família. Para o meu filho, a semana passada eu recebi um telefonema que ele estava internado no Hospital do Servidor, ia passar por uma cirurgia e chegando lá ele estava no choque. O médico disse que ia ser uma cirurgia de alto risco, porque ele tinha um hematoma no cérebro e um problema no coração. Eu fiquei no estado também muito nervosa, mas eu pedi para o nosso Pai, para Deus entrar naquela cirurgia. E graças a Deus, está em casa de alta, aleluia, sem sequela nenhuma. Deus respondeu que não teve sequelas alguma. 9 de julho, muito especial, 9 de julho, a igreja do lado de fora. Nós vamos fazer uma festa, é o Festival de Música, o Dia Internacional da Família, na graça de Deus, com um show da fé jovem, para começar às 9 horas da manhã até às 4, mas para todo mundo, de 1 ano a 100 anos, para todo mundo vir, vai ser muito lindo. Quarta-feira, 9 de julho, tá bom? Quarta agora é na igreja, com a entrega do azeite de Israel. Pai, abençoe quem está orando comigo, quem está com uma dor no peito, eu levanto a voz, mas eu dou no peito, vai embora, eu amaldiçoo a neoplasia maligna em nome de Jesus. Pai, eu dou a bênção para todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Deus abençoe vocês, um abraço. Não esqueça, quarta-feira, o grande dia da família, amanhã com a entrega do azeite de Israel. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.